Vou passar então para o Paulo Martins rapidamente já falar sobre esse assunto, Paulo. O pessoal lá que se reuniu na Assembleia dizendo que é contra a reforma administrativa porque ela diminui o Estado. É normal que eles sejam contra. É a linha deles, eternamente, sempre, de jogar para o funcionalismo público, essa defesa que eles fazem do Estado grande. Então, qualquer iniciativa que venha colocar racionalidade ou dar mecanismos para que o Estado venha a ser reduzido no futuro, eles serão contra. Isso aí é muito mais para tensão política. Discordo de absolutamente tudo que foi dito pelos entrevistados do jornal e sobre salários dos funcionários, que é baixo e não é baixo. Então, o fato é o seguinte, é que o Brasil gasta 14,5% do PIB com funcionalismo. Isso não é mais viável. Em poucos anos, há estudos que apontam isso, em poucos anos pode vir a gastar 18%. É absolutamente inviável. Então é preciso colocar racionalidade nisso. Tem funcionários que ganham pouco, tem funcionários que ganham pouco, tem funcionários que ganham muito, bem muito, funcionário ganha muito. E isso, muito acima da média privada, sabe? Não é racional. O Chile gasta cerca de 7% do PIB, os Estados Unidos 9%, União Europeia 9,5%, o Brasil 14,5%. Claro que está errado. E a PEC ela é até bastante tímida, porque, ao contrário do que diz, ela não acaba com a estabilidade, não, ela relativiza. Hoje, o índice de funcionários que acabam perdendo a função por falta de desempenho e os critérios que já estão previstos é irrisório, né? E a gente sabe que o desempenho não é essa coisa toda para que apenas uma pequena margem venha a ser punido por isso. Então, você tem problemas aí de mecanismos de avaliação de desempenho e eles vêm estabelecer as previsões a isso. Eu não sou grande fã desse texto, ele inclusive vai ser modificado, vai estar sendo discutido na CCJ em audiências públicas, depois ele vai para uma comissão especial e aí ele pode receber as emendas, pode ficar mais enxuto, pode ficar maior, pode piorar, pode tudo, fica aberto uma caixa, mas é fato que o Brasil precisa se reformar porque está custando demais, não consegue se pagar, o endividamento só aumenta e aí nós não vamos conseguir fazer mais nada, nem inclusive rolar a dívida para que os serviços públicos sejam mantidos. O pessoal reclama que é sempre mais privilégio, mas na verdade está acabando com a condição do Estado pagar o básico. Paulo, me parece que essa audiência da Assembleia foi mais uma reunião dos sindicalistas que estão preocupados ali em acabar com parte de sua mamata do que de fato preocupação com o país. Tanto que quem chama ela, um dos principais responsáveis por ela, é o deputado professor Lemos, do PT, que é ex-presidente da APP Sindicato. Ele faz parte do grupo ali que dirige a APP Sindicato há pelo menos 3 décadas. Então, eles estão preocupados, em grande parte, de acabar com algumas boquinhas que os sindicalistas ainda possuem. O Zeca Dirceu, que falou ali, é filho do ex-ministro José Dirceu. Aí, essa credencial já diz muita coisa sobre ele. E é importante reduzir o Estado. É importante a gente ter menos custo com essa máquina cara, pesada, ineficiente, porque a gente paga a conta sem saber nem para onde está indo o dinheiro. Paulo apresentou os dados ali. Nós gastamos mais de 10% do PIB com o Estado, pagando essa conta do Estado. E o Estado, ele é autofágico, ele custa para ele mesmo. Por exemplo, quer um exemplo claro de como o Estado custa para ele mesmo? É o Poder Judiciário. Boa parte das demandas do judiciário são do próprio Estado, que ele fica ali se judicializando internamente. E o judiciário tem um custo imenso, por exemplo, um custo que não está previsto na PEC lá, grandes cortes. Então, o texto é tímido ainda. Não se tem que se falar em enterrar a reforma administrativa. Vocês estão malucos? Tem que ampliar ela. Então não dá para ficar refém de uma categoria só que quer manter alguns privilégios, né? O Diese ali traz dados, porque mais da metade ganha mais de só 2 salários mínimos, enfim. Agora, existe uma casta de privilegiados que não dá para mais o Brasil ficar pagando essa conta. Não dá. A iniciativa privada paga salários menores, em mesmas condições do que a iniciativa pública. Isso tem um estudo do Banco Mundial que mostra isso claramente. No Brasil, a população paga muito mais caro um salário público na mesma condição de uma iniciativa privada. Então não dá. Temos que reduzir o Estado, não dá mais para ficar refém, Paulo, desse discurso atrasado, embolorado, sindical, que só nos leva para trás. Não, isso é
quem identifica nichos eleitorais e está fazendo esse tipo de tensão, mas a realidade ela se impõe. Não há o que fazer. O que fazer, aliás, há. E é a redução, é o estabelecimento de racionalidade sobre isso. Você tem aí uma boa parte dos funcionários, tem no judiciário, tem no legislativo, não necessariamente o pessoal de mandato no legislativo, mas o pessoal de carreira do órgão de poderes ganhando acima do teto. Não pode ganhar acima do teto. No judiciário tem, no Ministério Público tem também. Então não pode, está errado. O governo federal agora editou uma portaria que o sujeito pode acumular funções e tal, e vai ganhar em cima do teto. O Ministério da Economia está errado também. Não pode, não é assim. O teto é para disciplinar, é dinheiro do povo. E aí as modalidades de contratação, elas estão inadequadas com o espírito do tempo, Mark. Você hoje tem funções no dinamismo da nossa sociedade que elas se extinguem rapidamente, porque a necessidade cessa, vem inovação tecnológica e as superam. E quando o Estado faz um concurso, ele está estabelecendo um contrato com aquela pessoa de 70, 80 anos, que é o tempo que ele vai ficar na ativa e depois aposentado no sistema de previdência. E aí aquela função se extingue, às vezes em 5 anos, em 3, em 7, e o Estado tem que ficar bancando aquela pessoa. E isso não é razoável. Veja, um dado de 2015, a União gastou 6 bilhões de reais em salários com pessoas que não trabalham mais porque a função foi extinta. Só que ele tinha a garantia de um concurso para aquela função, aí o desvio de função não pode, então a pessoa fica afastada. Como um editor de videotape, fez um concurso de editor de videotape para a TV pública. Aí essa função não existe mais, hoje é tudo digitalizado. Então o sujeito entra na justiça e diz, não, o meu edital é para editor de videotape, e a justiça dava. Então são 6 bilhões. Datilógrafos, não existem mais datilógrafos. E há concursados para ser datilógrafos. E eles não trabalham mais. São, se não me engano, aí um dado que foi publicado agora, 400 milhões de reais por ano. Com funções que foram extintas. Por isso que há que modernizar os mecanismos de contratação, para prever contratações temporárias e tal, para que o dinheiro público pare de ir para o ralo. Nós temos sim que enfrentar. E essa é uma realidade, Mike.